Boa tarde a todas e a todos, que nós temos 2 varões lá na galeria, né? Hoje eu não esqueci de vocês, né? Eles às vezes reclamam que eu falo boa tarde a todas, né? E esqueço deles lá em cima. Mas quem está lá é o Anderson e o Gustavo, né? O esposo da Maria Emília, o Gustavo e o Anderson, que são seminaristas e têm colaborado conosco aqui. E nós louvamos a Deus pela vida deles também. Aliás, foi uma coisa que nós falamos no início, vocês podem falar para os seus familiares, né? Olha, eu vou aparecer na TV na quarta-feira. Põe em tal canal, é canal 44. Canal 44 da IPB, né? É o canal que a nossa igreja tem um link e todas as nossas programações que acontecem aqui no templo, aos domingos, às quartas-feiras, é transmitido. Então você pode falar para os seus familiares, se quiserem ouvir uma palavra, né, que fala ao coração, como vocês têm ouvido aqui, e ver o que está acontecendo e saber se vocês estão aqui mesmo, né, para confirmar, né? A palavra de Deus diz assim, lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras: quem nos separará do amor de Deus? Nós, às vezes, somos separados de alguns amores na vida, né? E ficamos tristes, e pessoas amadas, queridas. Hoje nós vamos sepultar uma pessoa muito amada, querida, da nossa igreja. Viveu 96 anos para o reino de Deus, Dona Alzira Valim. E nós vamos nos separar dela, uma pessoa muito querida nossa. Isso entristece ao nosso coração, mas ao mesmo tempo sabemos que ela está com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que do amor de Deus nada pode nos separar. Não são as lutas, não são as provações, não são as enfermidades, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa canção que nós vamos cantar fala disso. Eu quero convidar você para se colocar de pé. E é um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 8, onde nós cantamos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Anderson, é a segunda, tá? Isto, eu inverti aí as ordens. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Os evangelhos narram
que um cego à porta da cidade de Jericó, quando soube que Jesus estava passando por ali, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico pensando quantas foram as vezes que aquele cego ali na porta de Jericó pensou em desistir, desanimou. Ele esmolava ali e dizia assim: eu não tenho mais esperança. Mas a esperança voltou quando ele soube que Jesus estava passando ali. E quando Jesus passa, a esperança para a nossa vida. Ele é o Filho do Deus vivo, ele realiza milagres nas nossas vidas. E aquele cego começou então a clamar pelo nome de Jesus, e ele foi atendido, e Deus o curou. E esse cântico fala que há momentos também na nossa vida que nós pensamos em olhar, em desistir, olhar para trás, em desistir, e é preciso pedir ajuda para nós podermos continuar caminhando. Nesses momentos, lembre-se que há um amigo que se coloca ao nosso lado, na nossa caminhada, que quer passar na minha e na sua vida para fazer uma diferença tremenda. E você pode clamar pelo nome dele, o nome de Jesus. Vamos cantar? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Jesus, porque quando a cruz é pesada demais, nós lembramos que o Senhor não só nos ajuda a carregar a cruz, como o Senhor a carregou em nosso lugar. O Senhor levou sobre si todos os nossos fardos, para que na nossa caminhada, na nossa vida, Senhor, ela pudesse ser suave. Oh, Pai querido, muito obrigado. E nós estamos aqui clamando a Ti. O Senhor está presente aqui, Senhor, e nós não queremos perder essa oportunidade de clamar pelo Teu nome. Venha, Senhor, ao encontro nosso. Venha ao encontro de cada um que está aqui, Senhor. Tu conheces o nosso coração, conheces as nossas necessidades, as nossas lutas. E nós queremos lançar os nossos fardos nesta hora aos Teus pés, pedindo que o Senhor nos conceda graça e misericórdia. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e abençoe a Tua serva Jaqueline, ó Deus, que vai falar da parte do Senhor. Toca na sua boca, nos seus lábios, para que ela seja boca, instrumento do Senhor, nessa tarde, para falar a cada coração aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar com cada um de vocês. Os pastores estão dando auxílio, nesse momento de dor da nossa igreja, mas também, como diz o pastor, é uma irmã que nós cremos que já está na presença do Senhor. Mas os pastores estão ali e depois a gente também vai estar dando um apoio ali juntamente com a família. E aí o reverendo Fernando pediu para eu estar trazendo a mensagem para vocês nessa tarde. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Vamos ver qual que é a página aqui para facilitar.
Lucas, capítulo 12, na minha Bíblia está na página 62 aqui, essa Bíblia que vocês têm aí, do Novo Testamento, está mais para o finalzinho da Bíblia. Página 62. Hoje nós vivemos momentos, nós percebemos algumas confusões. Tanta gente parece falando a verdade, tanta gente trazendo tantas confusões às nossas cabeças, mas o melhor de todos os conselheiros é Jesus Cristo. Então, por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre conselhos de Jesus para uma vida cristã. E nós vamos estar lendo esses versículos aí, né, o versículo 1 até o versículo 12, e daqui nós vamos extrair alguns conselhos de Jesus para a vida dos seus discípulos, para a vida daquelas pessoas que estavam ali. Jesus já era muito famoso. Imagina aqui se o Roberto Carlos passasse aqui na rua da igreja. Primeiro que a gente não conseguiria nem sair mais da porta, porque ia estar lotado, né? Para os mais jovens, aí tem outros cantores, né? Mas Roberto Carlos é algo que a gente sabe que onde ele passa leva multidões, porque os pais ensinam os filhos a gostar dessas músicas também, né? Mas Jesus, ele era famoso, não simplesmente pelas suas belas palavras, mas porque ele fazia sinais e maravilhas. Tinha algo diferente. Não era mais um filósofo, não era mais alguém que estava trazendo palavras bonitas, mas era alguém que trazia transformação de vida. Fazia milagres, curava pessoas que não falavam, que não enxergavam, que não andavam, pessoas que estavam com a alma machucada, depressivas, pessoas com transtornos espirituais, endemoniados, e essas pessoas eram libertadas. E quem não gostaria de um toque de Jesus em sua vida, né, sabendo de todas essas maravilhas que ele fazia? E em uma das passagens da Bíblia, diz que quando Jesus saiu para descansar, e ele chegando do outro lado, ele já viu uma grande multidão, porque ficava todo mundo de olho para onde ele iria. E ao invés dele falar, não, chega, estou cansado, sou 100% Deus, mas também sou 100% homem, estou com fome e cansado. Não, a Bíblia fala que ele olhou para aquela multidão como ovelha sem pastor. Então imagina que compaixão, que olhar que era o de Jesus, né? Nós hoje experimentamos o cuidado, mas quem pôde experimentar o olhar de Jesus? Eu imagino que era maravilhoso. Não pela beleza, porque a Bíblia fala que não havia formosura alguma, né? E os homens desprezaram Jesus, mas era o poder do seu olhar. E aqui também ele estava com a multidão também. E vamos ler este texto. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e ao que dissestes aos ouvidos no interior da casa, será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Dos anjos de Deus.
Mas os que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. O primeiro conselho que Jesus traz aqui àquela multidão, e principalmente aos seus discípulos, se você está sentado nesse banco, eu creio que você é cristão. Se você não é cristão, você está buscando conhecer algo sobre Cristo. E Jesus disse àqueles que já eram convictos e àqueles que estavam próximos ali também. Ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós sabemos que a função, né, do fermento é fazer crescer a massa. Em um momento, Jesus usou o levedo para falar do crescimento do reino de Deus, algo bom. Mas nesse momento aqui, Jesus está falando para se preocupar com o crescimento da maldade, da hipocrisia, não de pessoas que não conheciam a Cristo Jesus. Mas o interessante é que Jesus está dizendo aqui para tomar cuidado com pessoas que se diziam mestres da palavra de Deus. Será que a gente tem alguma semelhança com o mundo que a gente tem vivido hoje? Quantos líderes espirituais, quantas pessoas usam a Bíblia para ensinar coisas erradas? E Jesus disse: acautelai-vos, tenha cuidado com o que essas pessoas estão jogando por aí, pelo que elas estão fazendo crescer esses ensinos. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos ler a palavra de Deus. E nós devemos ter o Espírito Santo de Deus em nossos corações para que a gente possa também discernir entre o que é certo e o que é errado, o que vem da parte do Pai e o que não vem da parte do Pai. Interessante porque o que Jesus está dizendo aqui é muito atual para os nossos dias. Eu não sei se mais do que em todos os tempos, hoje a gente tem aí, com o avanço, né, das tecnologias, a internet, o YouTube, tanta coisa errada que a gente vê líderes espirituais ensinando. E algo que Jesus disse aí, para tomar cuidado com a hipocrisia. Essa palavra, ela vem da original do grego. E ela significa aquele que usa máscara, um ator. Em um momento, a hipocrisia era uma palavra bonita. Eu sou um hipócrita. Quer dizer, eu sou um ator, eu trabalho com a arte, eu sei interpretar. Mas essa palavra foi se tornando pejorativa, ruim. Por quê? Porque hoje o hipócrita é aquele que se esconde atrás de algo que ele não é, uma máscara. Então Jesus estava dizendo que esses homens aqui, os escribas e fariseus, grandes conhecedores da palavra de Deus, falavam que eram santos, homens bons, homens que conheciam a Deus, mas na verdade não conheciam a Deus. Por isso a importância de cada um de nós lermos e conhecermos a palavra de Deus. Olha o que Jesus em outro momento disse aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Aí está lá em Mateus 10:16. Jesus não tirou a gente do mundo. Fala assim: por que tanto sofrimento? Então por que Deus não leva todo mundo para o céu? Por causa do pecado. Mas Jesus nos deixa aqui para sermos luz, para sermos bênção na vida das outras pessoas. Nós conhecemos o amor de Deus e levamos esse amor de Deus aos outros. Mas se eu não conhecer esse amor, como esses escribas e fariseus, os mestres aqui da época,
eles estavam levando coisas ruins para os outros. Então Jesus disse, meu povo, multidão, meus discípulos, tenha cautela, cuidado. Então, o primeiro conselho de Deus, tenha cautela. Aqui a gente está falando da vida cristã, né? Lembrando. O outro versículo, o outro conselho de Jesus é, tenham temor à coisa certa. No versículo 4 e 5 diz assim, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Esse é Cristo Jesus. Então Jesus estava ali falando, tomem uma decisão. Não tenha medo, não temem a homens. Né? Ali tem um desenho, alguém subjugando o outro, né? E muitas vezes nós tememos alguma crença que a gente já conheceu, a família segue. O que a família vai pensar de mim se eu tomar essa decisão de servir a Cristo Jesus? Ou o que no meu trabalho vão dizer? Qual é o preço que eu vou pagar por ser um cristão autêntico? Mas Jesus disse, não tema autoridades desse mundo. Não tem aquilo que você colocou como autoridade. Tema ao Senhor. Só que o temor ao Senhor é interessante. Que você não tem que servir ao Senhor pelo medo do inferno. Mas você serve ao Senhor por quem Ele é. Por ser um Deus soberano. Um Deus que cuida. O Deus que é capaz de dar a vida e tirar a vida. O Deus que é capaz de te dar uma vida eterna depois da morte terrena. Mas é o Deus também que te manda para o inferno. Olha o poder desse Deus. Eu sirvo ao Senhor não pelo medo do inferno, mas eu sirvo porque eu sei que o meu Deus é poderoso. E foi Ele o autor da minha vida. Então, o temor verdadeiro que nós temos que ter é esse. É reconhecer o poder e a soberania de Deus. Então, esse era o conselho de Jesus. Tema ao Senhor. Que aquele que rege a sua vida seja o Senhor. Segundo conselho de Cristo Jesus. O terceiro conselho de Cristo Jesus é o quê? Confiar em Deus. O versículo 6 e 7 diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Engraçado que Jesus usa esse exemplo do pardal. E olha que coisa linda que Jesus disse. Olha, eles estão vendendo 5 pardaizinhos por um pouquinho de moeda aí. Será que um pardal vale só as moedinhas? Não, é uma criatura de Deus, era para estar livre por aí. Mas Jesus disse assim, nem isso que eles estão fazendo com os pardaizinhos está encoberto. Jesus está vendo tudo. E Jesus vai aplicar a sua justiça contra a maldade dos homens. Mas ele fala, olha, se eu estou preocupado com o pardal, vocês valem muito mais do que os pardais. Olha que amor maravilhoso de Jesus. Olha com que carinho que ele falou ali com aquela multidão, com os discípulos. Eles estão sendo injustos com os pardais? Não está nada encoberto diante de Deus. Mas vocês valem muito mais do que os pardais. Confie no Senhor. E aqui ele fala, eles vão te levar diante das autoridades, eles vão te deixar com medo, mas não se preocupe, eu cuidarei de vocês, é o que ele está dizendo ali no final. E eu quero deixar esse versículo com vocês. Será que todo mundo consegue ler? Está pequenininho demais? Dá para ler? Vamos ler esse versículo todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Depois você pode procurar lá para ter. Então, os conselhos de Jesus, né?
Tenha cautela com as coisas que te ensinam. Veja o que você vai guardar no seu coração. Tema ao Senhor. Você não tem que ter medo dos homens. Tema ao Senhor, aquele que dá a vida e que tira a vida. E confie em Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos. Se alguém tem mais algum pedido para colocar aqui, pode colocar. Mas se você não trouxe o seu pedido aqui, Deus conhece o seu coração. Nós vamos estar orando nesse momento pelos pedidos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu o seu Filho Jesus para morrer em sacrifício por nós. Quanto sofrimento, Senhor, quanta dor. Mas o Senhor fez isso para que pudéssemos ter novamente comunhão contigo. Esse foi o alto preço a ser pago. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos nos apresentar diante de Ti, apresentar nossas dores, aflições, as nossas alegrias, e o Senhor é um Deus pessoal que nos ouve. Muito obrigado, ó Pai, por essa comunhão e por essa liberdade de estarmos na Tua presença. Eu coloco agora, ó Pai, diante do Senhor, cada pedido que foi feito, colocado nessa taça aqui, Senhor. Representando a fé de cada um, Senhor, representando, Senhor, as aflições ou anseios do coração de cada pessoa que colocou aqui. Senhor, nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor já está respondendo esses pedidos, ó Pai. Depositamos diante do Teu altar, não só esses papéis, mas cada coração que está representado nessa tarde aqui, Senhor. Mesmo aqueles que estão escondendo uma tristeza, uma aflição, e às vezes nem tem coragem de apresentar diante dos outros, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações. Responde, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.